Imagine acordar e não se lembrar do que aconteceu no dia anterior. Você vai conhecer uma mulher que vive desse jeito há 12 meses. Para ela, o tempo parou em 15 de outubro do ano passado. Qual será a explicação? Uma simples noite de sono e a memória desta mulher se apaga. É como se ela voltasse ao passado. Todas as manhãs, Nick acorda achando que é o mesmo dia. 15 de outubro de 2014. Você vai ver como é a rotina dela. Qual é a reação ao perceber que o tempo passou e ela se esqueceu de tudo que fez nos últimos meses? E o desespero por saber que na manhã seguinte vai perder a memória de novo. Estamos em Northampton, na Inglaterra. Nick e Chris vivem aqui. Eles levavam uma vida feliz. Ela trabalhava como gerente de um bar. Ele é funcionário de um estacionamento. E os dois se revezavam para cuidar do filho Fred, de 5 anos. Mas há um ano, em 14 de outubro de 2014, a vida deles mudou. Tudo começou quando Nick foi fazer um exame de rotina no joelho e teve um mal súbito. À espera do resultado do exame, saiu para tomar um pouco de ar, mas se sentiu mal, desmaiou e caiu. Tudo o que aconteceu a partir daquele momento, Nick já não guarda na memória. A pancada que Nick levou na cabeça em um poste de metal foi tão forte que ela começou a agir diferente. Chris conta que nos dias seguintes, Nick passou a não se lembrar de nada do que tinha feito naquela semana. Na percepção dela, o tempo simplesmente parou de passar. O que Nick faz se apaga em poucas horas. A memória mais antiga, que registra as coisas de antes do acidente, continua a funcionar. Porque é a memória que dá. Esse neurologista explica que a condição é chamada de amnésia anterógrada. Você fica congelado no tempo, é como se o tempo não passasse. Você pode ficar com dificuldade de saber qual é a sua idade, de saber em que momento do tempo você está, porque é a memória que dá essa sensação de continuidade. Para conseguir levar a vida, um paciente nesta situação precisa receber uma explicação sobre o que aconteceu com ele todos os dias. Pode ter que aprender várias vezes a mesma coisa, pode achar que está sempre no mesmo período do tempo, porque acaba que cada momento fica sozinho. Ela não tem aquela continuidade, não tem aquela cola do tempo que a memória propicia. No caso de Nick, os médicos descobriram que a cada 15 horas a memória dela desaparece. E normalmente isso acontece quando ela já está dormindo. O marido da Nick adotou uma estratégia para que ela possa entender logo quando acorda que já não é mais o dia 15 de outubro de 2014. Então, do lado da cama, ele sempre deixa, junto aos óculos dela, um caderno com anotações. No topo de cada página, está bem dizendo que ela teve perda de memória. E a partir daí, a Nick passa alguns minutos lendo as anotações que ela própria fez sobre tudo o que aconteceu nos últimos meses. Ao fim de cada dia, ela escreve os acontecimentos mais importantes no diário. É uma forma de, na manhã seguinte, recuperar o passado esquecido. Histórias parecidas com a de Nick já foram parar no cinema. Calma, Lucy! Peraí! Você é um tarado! Não, você não se lembra de nadinha, não? No filme Como Se Fosse a Primeira Vez, a personagem interpretada por Drew Barrymore todos os dias precisa assistir a um vídeo para lembrar os detalhes da própria vida. Assim como no longa, Chris fez uma montagem com momentos importantes. E Nick sempre assiste ao vídeo depois de ler o diário. No último ano, um dos gatos de estimação de Nick morreu.
Ela também completou 28 anos. Honest. No dia em que falou comigo, ela não se lembrava de nenhum desses momentos. Quantos anos você tem? How old are you? Quando perguntei a idade dela, Nick precisou pensar alguns segundos. I'm 28 now. Ela me explicou que demorou a dar a resposta certa porque, pela última lembrança, ainda tinha 27 anos. I refuse to live like this forever. A rotina de Nick também é confusa. Pergunto o que ela costuma fazer. If I ask you what you do every day, can you answer that? What now? I ain't got a clue. Ela não sabe, diz não fazer a menor ideia. Mas o motivo de maior tristeza é outro. A sala da casa da Nick está toda decorada por conta do aniversário do filho dela, o Fred. Ontem houve uma festa aqui. Os coleguinhas e os parentes se reuniram para celebrar. Mas a Nick simplesmente não se lembra de nada do que aconteceu. Isso é muito frustrante. O pior é que para ela é difícil até compreender que ele já completou 5 anos de idade. You had a party here today, right? Pergunto, houve uma festa aqui ontem, certo? I don't know. Nick responde, eu não sei. I'll have to ask Chris later. Nas fotos da festa, Fred está feliz. Ele não sabe da condição da mãe. Foi um dia marcante, mas para Nick é como se nunca tivesse acontecido. Fred vai crescer e Nick se preocupa, porque sabe que sempre que acordar, vai pensar que o filho ainda tem 4 anos de idade. Yes, we actually went away for the weekend to the coast. And Chris conta sobre uma viagem de final de semana. A família dormiu num trailer. No outro dia de manhã, Nick teve um ataque de pânico. Ela acordou sem saber onde estava. because she didn't know that she was in a caravan, didn't know how she got there, didn't know what we were doing. Ao ouvir o relato, ela fica abalada e pede desculpas por se emocionar em frente às câmeras. Sorry. Just looking at everything. Desde o acidente, Nick não trabalha mais. A amnésia não é reconhecida como uma doença na Inglaterra e por isso ela não tem direito à pensão por invalidez. Chris organizou um abaixo-assinado para tentar mudar essa situação. Nick passa boa parte do tempo nas redes sociais procurando fotos e notícias de parentes e amigos. Há 5 anos, o Domingo Espetacular acompanhou um caso parecido com o de Nick. Michelle Philpotts passou a sofrer de amnésia depois de um acidente de carro em 1994. Michelle se casou depois do acidente, mas não sabia que tinha marido. Todo dia, Ian precisava mostrar a ela as fotos do álbum de cerimônia. 5 anos depois da reportagem, a situação de Michelle Philpotts continua a mesma. É difícil para a ciência entender como funcionam as lesões cerebrais. O neurologista explica que Nick pode acordar um dia e se lembrar de tudo, mas essa esperança é pequena e fica menor a cada dia. Quanto mais antigo é o sintoma, obviamente, maior a tendência dele não melhorar. Tem casos onde a causa ela é reversível, então a pessoa pode sim superar. Tem casos onde a sequela ela é definitiva, então a pessoa tem que se adaptar. E vai precisar, sim, anotar, vai precisar de ajustes, vai precisar criar sinopses, né, da própria vida para poder entender em que ponto ela está da sua vida. You know, we have to keep faith with the fact that she will get better. Agora veja essa cena. Eu e o marido conversamos. Nick nos interrompe. Quer saber se vai ficar melhor. Chris tenta acalmá-la e diz acreditar na recuperação. Pelo menos essa é a esperança. Mas Chris não se anima muito. Ele sabe, amanhã a esposa já não vai sequer se lembrar da nossa visita. Já Nick tem medo de ficar para sempre congelada num passado cada dia mais distante.